Está entrando no ar o Consciência Maçônica Podcast, com a apresentação Márcio Marcos e José Dias. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao Consciência Maçônica Podcast, o podcast mais consciente do Brasil, e isso você já sabe. Antes de nós começarmos, aproveita aí, se inscreva, dê o seu like, comente, compartilhe e faça parte desse projeto consciente que está dominando o Brasil. Sou José Dias Júnior, mestre maçom da loja Sanctum Sanctorum, número 1199, grau 12 do rito Adoiramita do Supremo Conselho Adoiramita para o Brasil. Também temos em nossa equipe o Lindmar Santos, mestre instalado do grau 33 do rito escocês, antigo e aceito, membro da loja Malkuth 3859, daqui de Santos. E ao meu lado, nosso apresentador, Márcio André Rodrigues Marcos, mestre instalado da Fraternidade Acadêmica de Santos, número 3279, grau 9, ou seja, o grau máximo do rito moderno do Supremo Conselho Filosófico do Rito Moderno no Brasil. Lembrando que todas as nossas lojas são federadas ao Grande Oriente do Brasil, porém, este podcast não representa a opinião de nenhuma obediência ou potência maçônica, senão dos apresentadores e dos convidados que compõem essa bancada maravilhosa. Sendo assim, vamos que vamos, meu povo! Antes de darmos continuidade, é importante aquele brilho que a gente dá àqueles que nos abrilhantam, a galerinha que está apoiando esse podcast e que pode ser você em breve. Basta entrar no nosso site www.conscienciamaçonica.com e procurar por patrocínio ou apoie. E lá você pode ver as formas de entrar em contato conosco e aparecer nesse podcast lá no site e, quem sabe, na revista de instalação e posses que está por sair. Então entra lá, www.conscienciamaçonica.com. Vamos então aos nossos patrocinadores, já deixamos aqui o nosso obrigado e vai com tudo. Põe na tela aí, produção. A Chipsol Energia Solar é a empresa que há 10 anos vem trazendo tecnologia e proporcionando economia e sustentabilidade aos nossos clientes, reduzindo sua conta de energia em até 95%. A Chipsol oferece serviços completos, seja em residência, comércio, rural ou empresa, gerando energia para você e seu negócio. Não perca tempo e solicite agora mesmo um orçamento. Acesse www.chipsol.com.br ou ligue DDD 13 981 55 22 22. Obrigado também a Tela VIP Digital. Tela VIP Digital é o estúdio onde nós gravamos esse www.telavip.com. Você já sabe, não é novidade, então não vou falar como novidade. No site conscienciamaçonica.com, e é a última vez que vamos falar isso antes do sorteio, tá? Nós estamos sorteando uma estátua de aprendiz maçom que foi cedido pela Chevalier Joias e Artigos Decorativos. A Chevalier fica localizada ali no Supercentro Boqueirão, na loja 171. E caso você queira falar com eles, o telefone que aparece aí na sua tela, 99643-4907. 99643-4907, para concorrer não só a essa estátua,
mas qualquer atividade de sorteios que formos fazer, inclusive das revistas que serão entregues em sua residência, entra lá no campo sorteios, faça o seu cadastro, é só colocar o seu número de WhatsApp e o seu e-mail e você já está concorrendo a tudo que a consciência maçônica for trazer para você, tá bom? Um abraço aqui, nós deixamos um abraço especial a todas as pessoas que têm participado, você que tem comentado, coloque sempre o nome da sua loja. Aproveita aí, ó, enquanto eu estou falando, digita qual a sua loja, o número da loja, o Oriente e a potência a qual ela está vinculada. E isso nos ajudará nos próximos programas a fazer os agradecimentos devidos a todos vocês. Queremos deixar um abraço muito especial ao eminente irmão Adalberto Aloísio Enga, assessor do Grão-Mestre-Geral e Grão-Mestre de Honra de Santa Catarina, do Grande Oriente do Brasil. Também as lojas que enviam os feedbacks para a gente, fala conosco sobre os programas, como a Florentino Diegues Gonçalves, a Templários do Oriente de Goiás e a Célula Mater da Nacionalidade de São Vicente. Vocês são muito especiais para a gente. Consciência Maçônica não pode acontecer sem o apoio de todos vocês. Então, é isso. Obrigado por estar nessa bancada hoje com os nossos convidados e com esse apresentador que está aqui conosco em todos os episódios, irmão Márcio Marcos. Boa tarde, meus irmãos, amigos, ouvintes, espectadores do podcast Consciência Maçônica, galera consciente da nossa audiência do podcast. Olha, o tema de hoje é um tema muito importante, porque nós vamos falar um pouco sobre a história da independência do Brasil. Estamos no mês de comemoração de mais um aniversário da independência do Brasil, e hoje o tema proposto é justamente isso, mas não propriamente a história que está escrita nos livros escolares que falam da independência do Brasil. A história não contada da independência. O que será que tem nesse contexto da história não contada da independência do Brasil? Você vai descobrir hoje assistindo o nosso episódio do podcast Consciência Maçônica. Para isso, nós trouxemos dois convidados que vão falar sobre o tema. O convidado, professor universitário, administrador, historiador maçônico e que possui aí uma gama de conteúdo sobre a ordem e sobre assuntos diversos, nosso irmão João José Viana, que está aqui ao meu lado, a quem agradecemos a presença no programa de hoje, que vai abordar o tema proposto. Além do nosso irmão João José Viana, temos também a ilustre presença hoje do nosso irmão Joelson Nunes, conhecido no meio maçônico como Jota, o irmão Jota, que é mestre maçom da loja Lisboa, aqui do Oriente de Santos, assessor distrital da 3ª Macro-Região Centro do Grande Brasil de São Paulo e exerce a função de gerente comercial na sua vida profissional. Agradeço aqui a presença dos dois, do irmão Viana e do irmão Jota, e para que a gente possa já dar o pontapé inicial, né, Dias, nesse tema tão interessante, a gente tinha prometido aqui para os nossos espectadores falar um pouquinho sobre história, e hoje chegou o dia. Meu irmão Viana, agradeço novamente a sua presença, você que tem um conteúdo muito grande e vasto sobre o tema. Seja muito bem-vindo novamente, dê as suas boas-vindas aqui, as suas considerações iniciais. Agradeço o convite feito pelo irmão Márcio, pelo irmão Dias, e estamos aqui para desmistificar uma parte da história do Brasil, que é a independência, realçando que, infelizmente, o que os livros nos relatam não é a história real. A história oficial não corresponde à história real. E isso começa com o dito descobrimento. O Brasil não foi descoberto. Portugal já tinha conhecimento da existência do Brasil, estava esperando o Tratado de Tordesilhas para vir tomar posse da terra. Porque antes de Tordesilhas, o Brasil pertencia à Espanha. Isso não se relata, mas esta é a realidade. Mas o principal tema, independência, é o que vamos tratar hoje. Exatamente, meu irmão. Essa é uma oportunidade ímpar para que todos os nossos espectadores possam entender melhor toda a história da independência do Brasil. Jota, também quero agradecer a sua presença hoje aqui no nosso programa, suas considerações iniciais sobre o tema proposto. Eu queria primeiro agradecer a presença aí e o convite por estar aqui participando desse projeto, muito legal aí que vem para trazer muita informação boa para todo mundo aí de casa aí que
que nos acompanha esse podcast e também conhecer um pouco mais, né, sobre uma história nem tão revelada assim, sobre a independência do Brasil, que eu acho que só tem a agregar para todo mundo aí, porque é um conhecimento aí único que você só vai acompanhar aqui no Consciência Maçônica. É verdade, Jota. Bem, vamos então falar um pouquinho então sobre essa tal verdadeira história da independência do Brasil, que o nosso irmão Viana vai nos contar um pouquinho hoje nesse programa especial relativo à independência do Brasil, no mês da independência. Viana, o que você pode falar um pouquinho sobre o tema para a gente nesse início? Vamos começar com um texto de Laurentino Gomes, um dos autores sobre episódios fantásticos da nossa história. Como um homem sábio, uma princesa triste e um escocês louco ajudaram Dom Pedro a criar o Brasil. Um país que tinha tudo para dar errado e, no entanto, deu certo. Bem, tudo começa com os desacordos diplomáticos de Portugal com a França napoleônica. E em 1808, em virtude da guerra na Europa, Portugal, a corte portuguesa, foi obrigada a refugiar-se no Brasil, com a proteção da Inglaterra, a única nação na época que fazia frente à França. Com a vinda da família real para o Brasil, algumas situações inusitadas aconteceram, e isto é a realidade e é fato. O início do fim do Brasil colônia. Nós ficamos 300 anos subjugados a Portugal. Em 300 anos éramos impedidos de ter fábricas e manufaturas no país. Tudo que se consumia, tudo que o Brasil necessitava era importado sob a anuência de Portugal. Pois bem, Dom João, então, com espírito liberal, começou a liberar o Brasil gradativamente do jugo colonial. Em alvará de 1808, logo que ele chegou, ele autorizou as primeiras fábricas a se instalarem no Brasil, depois de 300 anos. Parece piada, mas é a realidade. E em 16 de dezembro de 1815, ele, por decreto, instalou o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. A colônia desapareceu tranquilamente. Pois bem, e, em consequência disso, começou a criar uma estrutura nacional, verdadeiramente nacional, que não existia. O Arquivo Central Brasileiro, o 1º Regimento de Cavalaria e Guarda Real, o Corpo da Brigada Real da Marinha, transformado em artilharia, instituiu a Real Academia Militar, criou o Banco do Brasil, não existia instituição bancária por 300 anos, e o Correio foi contemplado em toda a extensão nacional. E, por fim, abriu os portos às nações amigas, porque até então só quem podia atracar nos portos brasileiros eram os portugueses e os ingleses. Pois bem, e a Inglaterra, então, em consequência disso, se transformou no principal beneficiário. Mas com 18 anos de exílio, algumas coisas aconteceram em Portugal. Em 1810, ocorre a expulsão dos franceses de Portugal. Em 1815, Dom João, adotando medidas progressistas, põe fim à situação colonial do Brasil, como já falamos. Mas, por fim, em 1820, os portugueses iniciam uma revolução na cidade do Porto, culminando com a expulsão dos ingleses. Primeiro expulsaram os franceses, aí os ingleses tomaram conta. E
Na sequência, os ingleses foram expulsos e solicitaram a vinda de Dom João a Lisboa. E ele foi obrigado a retornar, deixando aqui no Brasil como regente seu filho Pedro. Mas Pedro, com os cofres brasileiros esvaziados, se viu diante de um desafio: o que fazer? Ele começou com o auxílio de alguns patriotas, especialmente a primeira imperatriz, a esposa dele, a que seria a primeira imperatriz, Leopoldina, a construir a ideia do que é ser brasileiro. O primeiro conceito de, vamos assim dizer, de nacionalidade própria do Brasil surgiu a partir daí. A partir daí. Porque a esposa dele, nome completo, Carolina Josefa Leopoldina Francisca Fernanda de Habsburg-Lorena. Ela abraçou o Brasil como seu país, os brasileiros como seu povo e a independência como sua causa. A partir daí é que começou a nascer o conceito de ser brasileiro, de brasilidade. E ela convenceu o marido, Pedro, de que o melhor caminho seria a independência. Ou seja, as mulheres tiveram participação direta, então, na independência, de certa forma. Não, pelo menos na organização da ideia. Até né, aí tudo tranquilo, tudo bem. Chegamos ao dia do fico, 9 de janeiro de 1822. As cortes portuguesas exigiam o retorno de Dom Pedro a Portugal e, impulsionado pelas ideias de brasilidade, ele resolveu ficar. Estou pronto, diga ao povo que fico, 9 de janeiro de 1822. 14 de agosto de 1822, ele vem para São Paulo apaziguar os ânimos que estavam um tanto preocupantes na província de São Paulo. E acompanha uma pequena comitiva. Então, não é como hoje, né? A gente sai de São Paulo, vai para o Rio de Janeiro de carro, leva 6, 7 horas, a Dutra está duplicada. Tá. Naquele tempo é evidente que havia um caminho de burro e o veículo utilizado eram cavalos, dependendo da estrada, ou mulas. Porque cavalo não subia a serra íngreme, tinha de ser mulas. Pois bem, então ele passa por Lorena e chega em São Paulo 25 de agosto. De 14 de agosto, 25 de agosto, 11 dias para chegar em São Paulo. E de São Paulo ele se dirige a Santos, em 5 de setembro de 1822. Muitos dizem que ele veio visitar a Marquesa, Dona Domitila de Castro, mas a Dona Domitila tinha um palacete na Rua do Carmo, em São Paulo, bem próximo à Praça Clóvis. Ela só obteve o título de Marquesa de Santos por outras situações que não cumpre relatar agora. Mas, na realidade, ele veio inspecionar as fortificações que existiam na região, como o Forte da Barra. Porque ele já devia estar inseguro com os portugueses querendo tirar ele do Brasil, né? Exatamente. A estabilidade política já reinava ali no Brasil naquele momento. Ou se havia aquele sentimento de que alguma coisa poderia haver. Ele veio, então, inspecionar as guarnições. Então, talvez até para não criar um caos, digamos assim, ele fala que vai visitar a Marquesa, mas, na verdade, a preocupação dele era outra. Exatamente. Mesmo porque a Marquesa não se encontrava aqui. Aí nós começamos, então, a seguinte situação. Aquele quadro famoso de Pedro Américo, na realidade, aí está o quadro de Pedro Américo. Na realidade, a gente está colocando agora na tela para que os espectadores possam ver. Olha aí. Esse quadro de Pedro Américo não corresponde à realidade. Não corresponde à realidade. Tá. Não houve isto aí. Não existiu de forma nenhuma. E o que é pior, esse quadro é um plágio. Ele foi copiado
de outros 2 quadros que já vamos aqui mencionar. Ele foi encomendado por Pedro II, filho de Pedro I, o segundo imperador, que, ao fim de seu reinado, ele viu a necessidade de produzir alguma coisa que enaltecesse o pai e a independência. Encomendou a Pedro Américo o quadro que aí está. Mas vejam só, esse quadro ele é de 1885, 86, por aí, e ele foi baseado de uma obra de Friedland de 1807. E esse quadro começou a ser pintado em 1861, com a pintura dele em 1875. E também num outro quadro, de René François Moreau, de 1844. Então, você pode-se ver que os 2 quadros são de data anterior e são bem semelhantes ao quadro de Pedro Américo. Mas vamos analisar o quadro de Pedro Américo. Vejam só, o quadro de Pedro Américo apresenta cavalos brancos. Então, não existia, para ir a Santos e voltar do Planalto, ia-se pela calçada do Lorena, subir e descer a serra. Quem vai em Cubatão tem a calçada do Lorena, pode-se ver aqueles monumentos de 1922, do nosso primeiro centenário. Então, só mulas podiam subir e descer a serra. Não havia os dragões da independência. 7 de setembro de 1822, proclamou a independência e se criam os dragões e... Não é assim. Outra coisa, não havia os trajes impecáveis que aparecem que aparecem no quadro dos retratados. Todos estavam em outras roupas, não maltrapilhos, mas todos estavam com roupas sujas de poeira. Não foi isso que aconteceu. E outra coisa, a comitiva de Dom Pedro e a sua segurança pessoal era formada por pessoas comuns das cidades das quais ele veio do Rio a São Paulo. Não tinha soldados, não tinha nada. Essa é a realidade. Na verdade, não existe uma estrutura militar ainda não. Dentro do país, né, que justifique aquele quadro que foi apresentado. Quer dizer, já havia o exército brasileiro, porque ele remonta à Batalha de Guararapes, 1648, mas especificamente a proteção do chefe de Estado não existia ainda. Ô, Viana, você que é um historiador e obviamente sabe muito mais do que eu, já vi em alguns livros ou relatos também que a independência do Brasil seria proclamada dia 12 de outubro, que justamente também seria o aniversário de Dom Pedro I, mas na verdade foi no dia 7 de setembro, né? Então, se isso também realmente aconteceu, ele não estava preparado para declarar a independência naquele dia. No caso, não justificaria também ele estar com o exército, e sim só com a comitiva mesmo, de amigos. Exatamente, não tem dúvida. Agora, outra coisa que isso corre eventualmente entre nós é que Dom Pedro, naquele dia, ao retorno de Santos, ele estava naqueles piores dias, ou seja, tinha almoçado uma feijoada e, em consequência, imaginem... Problemas gastrointestinais, provavelmente. Exatamente. Certo. Então, esta é a realidade da situação da independência. E essa é a história não revelada. A história não revelada. Os aspectos da história não revelados. Se ele tinha comido feijoada, ou era sábado ou era quarta-feira ainda. Mas interessante é que o Grito do Ipiranga, o Riacho do Ipiranga ainda existe, mas ele não foi exatamente às margens do Ipiranga, foi numa colina próxima.
relatar é que ouviram do Ipiranga as margens plácidas, certo, para fantasiar a coisa. Agora vamos falar um pouquinho da guarda de honra dele. Vamos ver, na realidade, como eu falei, que de forma alguma os dragões da independência não existiam. Então, o primeiro regimento de cavalaria de guardas, hoje denominado Dragões da Independência, tem origem no Esquadrão de Cavalaria Ligeira, criada no Rio de Janeiro por ordem régia de 31 de janeiro de 1765. E aí tudo bem. Com a independência, proclamada em 7 de setembro de 1822, transformou-se na Imperial Guarda de Honra. A criação se deu no dia 1º de dezembro de 1822. Foi aí que foi oficializado a Guarda de Honra dos Dragões da Independência, e não como demonstra Pedro Américo, que Pedro Américo dá uma falsa impressão da realidade dos acontecimentos. E vamos lá. A independência do Brasil foi um palco repleto de personagens fascinantes. Aqui nós tivemos papéis de heróis e vilões e se confundem ou se sobrepõem dependendo de quem os ressalta. Vou falar um só que é o exemplo de tudo. O escocês Alexander Thomas Cochrane, fundador e primeiro almirante da Marinha de Guerra do Brasil. Lord Cochrane teve participação decisiva na Guerra da Independência ao expulsar as tropas portuguesas do Norte e do Nordeste. Tranquilo até aí. Mas o que a história não relata é que, de forma inescrupulosa, no entanto, saqueou os habitantes de São Luís do Maranhão e, por fim, roubou um navio do Império. Isso a história não relata, mas aconteceu. Acho que tem uma rua, inclusive, em Santos, que homenageia o Almirante Cochrane. Sim, Exatamente. Em várias localidades do Brasil devem ter ruas e avenidas com o nome de Alexandre Cochrane, né? Inúmeras. Bom. E quais outros personagens você... Não, veja só, o conflito entre José Bonifácio e Gonçalves Ledo, vamos abordar só as duas ideias políticas. A republicana, defendida por Gonçalves Ledo, e a de imperador, defendido... E a monarquista? E a monarquista pelo José Bonifácio. Tá. E trazendo também para esse podcast, né, eles eram maçons, né? Os dois. Os dois eram maçons, então eles... Exatamente. Inclusive Dom Pedro, né? Então, na verdade, os três, né? Os três. Então a maçonaria também acho que teve um papel muito importante, né? Porque quando em meados de 1820, mais ou menos, que a população portuguesa, né, queria uma nova constituição e fazia uma pressão, e que Portugal quis ter Dom Pedro de volta para que o Brasil voltasse a ser uma colônia e não mais um Reino Unido, Dom Pedro não estava sozinho, né? Ele estava com seus irmãos, Joaquim Gonçalves Ledo, estava com José Bonifácio. Eu acho que a maçonaria também teve um papel muito fundamental nessa nossa independência do Brasil aí, para tornar essa ideia que antes poderia não dar certo, dar mais certo, né? Porque ele não estava sozinho, ele estava com os irmãos, inclusive José Bonifácio, que era um dos conselheiros dele, né? Do imperador. Exatamente. Mas outro ponto importante a história oficial relata que o Brasil ficou independente em 7 de setembro de 1822. Não. O Brasil não ficou independente em 7 de setembro de 1822? Não, porque, vejamos só, quanto tempo levava uma embarcação, um navio, naquela época, do Rio de Janeiro a Lisboa, para dar a notícia? Vamos pensar no tempo. Hoje, através da internet, as notícias chegam imediatamente. Naquele tempo não tinha nada disso. É verdade. Então, não tínhamos as facilidades da comunicação e da tecnologia de hoje. Então, cerca de 2 meses era uma viagem, naquela época, do Rio de Janeiro a Lisboa.
Ou seja, a comunicação então se deu... Só se chegou a Lisboa em novembro de 1822. Em novembro daquele ano. Novembro daquele ano, certo? Pois bem, e a reação portuguesa foi imediata. Tá? Mobilizaram tropas para encaminhar ao Brasil e tentar subjugar o movimento pró-independência. Mas a guerra só terminaria em 1823. E o Brasil só se tornou oficialmente uma nação independente em 29 de agosto de 1825, pelo Tratado do Rio de Janeiro. Isso a história não relata. Então, o Brasil, na realidade, ficou independente, se constituiu, está aí o tratado, em 29 de agosto de 1825, que foi o tratado assinado entre Brasil e Portugal. É através desse instrumento que o Brasil se constituiu uma nação independente. E vemos... Até então só tinha um conceito da independência, mas enquanto não assinaram o tratado, ele não existia. Né? Mesmo porque as outras nações não poderiam reconhecer o Brasil como nação autônoma e independente. É o que aconteceu, inclusive, recentemente com a Venezuela, que declarou uma independência que nunca foi oficializada, exatamente porque o Juan Guaidó, lá, se não me engano, ele não teve esse reconhecimento de todos os países que compõem as nações. Evidentemente. Mercosul. Então, isto é que precisa ser relatado. O Brasil não... Isso é que precisa ficar evidenciado. O Brasil não ficou independente em 7 de setembro. Em 7 de setembro houve o desejo, a intenção, mas só com o Tratado do Rio de Janeiro é que as demais nações reconheceram o Brasil como autônomo e independente, nação livre. Somente houve a proclamação, então, né? Acho que para o pessoal interno daqui do Brasil ficou decidido que era independente, mas para Portugal ainda demorou bastante tempo aí até chegar a informação. Porque, aí havia aqueles interesses. Vocês podem imaginar, em 300 anos de colônia, e vamos falar só da exploração mineral. O que saiu do Brasil de pedras preciosas e de ouro? Sim. Dá para imaginar? Então, Portugal não queria perder isso, evidentemente. Agora, e qual foi o custo da assinatura do Tratado de 1825? Qual foi o custo? Dá para ter uma ideia? 2 milhões de libras. 2 milhões de libras, estou falando à época. Sim. Nós não estamos falando com correção. Só que com 2 milhões de libras à época, foi a indenização paga pelo Brasil a Portugal para obter a assinatura no tratado. E com essa indenização, Portugal, de certa forma, pôde sustentar o envio de tropas para assustar a dita rebelião. Ou seja, quase praticamente um ressarcimento dessa despesa que Portugal teve durante o período até o reconhecimento. Exatamente. Ou seja, mais uma prova de que qualquer movimento político, a questão financeira tem um peso muito considerável, né? Então, quando a gente vê as guerras atualmente até, que muitas vezes falam, mas por quê? Qual é a motivação de um conflito entre nações, de uma guerra, ou nesse caso da independência de um reconhecimento? Sempre a questão financeira muitas vezes está como primeiro ponto na análise dessas questões, né, Viana? Exatamente. O Congresso que o diga, hein? É verdade, é verdade. E tem algumas pessoas, né, que falam, o Brasil seria mais bem sucedido se fosse colonizado por espanhóis ou por franceses, mas na verdade não, porque o conceito de colônia é de ser explorado. Então, se o Brasil fosse colonizado pela França, pela Espanha, ele seria explorado do mesmo jeito, teria essas custas do mesmo jeito. Exatamente. Só você ver os países africanos, né? Foram colonizados muitos pela França, pela Inglaterra, e muitos ficaram em situação exatamente. Econômica precária, né? Mas, Viana, continua falando agora um pouquinho sobre esse preço da independência aí que você relatou, as consequências disso. Bom, agora eu acho que o que resta relatar, que a história oficial não relata, é a quantidade de mortos. Quantos brasileiros morreram nas batalhas até se conseguir o tratado? Entre 2 a 3 mil mortos. Não há estatística oficial a respeito.
mas a gente pode relatar que o número de combatentes foi maior que o número de mortos nas batalhas ocorridas nas guerras de libertação da América Espanhola. Morreram muito mais brasileiros na Guerra da Independência do que na libertação das colônias espanholas na América do Sul. E isso é algo pouco retratado, né? Pouquíssimo. Eu diria que praticamente não é retratado, né? É verdade, realmente Nós não é retratado. Nós não temos informação sobre isso. Eu acho um dado muito relevante nesse programa que está sendo apresentado pelo nosso irmão Viana. Então, isto é que eu queria relatar a respeito da história não contada da independência. Houve a independência, mas a realidade dos acontecimentos foi essa. Aquele quadro do Pedro Américo, lindo, maravilhoso, muito bonito, está sendo restaurado agora para os 200 anos da independência, só que o que aconteceu foi outra coisa. O pessoal do podcast está vendo agora o quadro. O famoso quadro, né? Vou até pedir para a produção, se pudesse procurar aquele outro quadro para a gente. São 2 quadros. Lado a lado, seria legal. Ou pelo menos colocar o outro para que o Viana comentasse como é que é o nome do outro autor, do outro quadro? Isso, Friedland. O de Friedland. Esse é o de Friedland. Olha as similaridades, né? É verdade. Incrível isso. Uau. Volta pro Esse é de 1871. Ele foi pintado entre 1865, 1861 e 1875. E esse é a outra réplica. Mas também ligado à independência também do Brasil. Ligado à independência. Mas esse aqui, ele se aproxima um pouco mais da realidade, porque olhe as vestimentas. Sim, até o povo dá para ver que é um povo nativo aqui. Exatamente. E eu queria também agora fazer um balanço aqui, ainda do que diz respeito ao tema, porque a gente falou um pouquinho da história retratada em livros escolares, né? E o Viana, com toda a experiência dele como professor, e até mesmo como pertencente a uma outra geração, teve um estudo relativo à independência, que hoje os livros escolares já têm uma outra, vamos assim dizer, uma linha mais soft, vou usar uma palavra da moda, em relação à independência, né? Talvez a história contada lá nos livros lá atrás era uma história ainda mais restrita a esses acontecimentos, que é muito precisos em relação ao que se tinha de informação. E hoje, todas essas informações que a gente colocou aqui, algumas já começam a ser mais divulgadas. E o Jota acho que pode falar um pouquinho sobre isso. O Jota é de uma outra geração comparado com o Viana, né? Dá para perceber isso no vídeo, né? E acho que ele pode falar um pouquinho sobre isso também, né, Jota? Essa visão diferente até pelas gerações em relação à independência. Eu acho que entre eu e o Viana tem alguns anos de diferença, né? Mas eu sou de uma geração que está, acho que cada vez menos patriota, digamos assim. O pessoal dá uma importância muito pequena para aquilo que de fato aconteceu na nossa história. E que foi algo muito relevante, né? Nós não seríamos, o Brasil não seria esse país que é hoje, é criticado por muitos, mas é um país também que tem muitas vantagens. E não seria o que é hoje se não tivesse tido a independência, né? Que foi foi o nosso divisor de águas, digamos assim. E a geração do Viana não, né? Já era uma geração, acho que se prendia um pouco mais à pátria, que conhecia um pouco mais da história, que tinha um pouco mais de domínio sobre o que aconteceu. Eu acho que isso está se perdendo um pouco nas nossas gerações, né? Mas um ponto que eu queria ressaltar é a maçonaria dentro disso tudo, né? A maçonaria teve um papel muito fundamental. Gostaria até depois que o Viana falasse sobre isso, né? Se realmente a maçonaria teve uma importância dentro da independência, e é algo que você não vê nos livros, né? Você vê muito sobre a proclamação, sobre as margens do rio Ipiranga, mas você não vê uma menção histórica sobre a maçonaria. E se você for levar em consideração, quando Dom Pedro proclamou a independência, ele já era maçom, ou as pessoas que estavam do seu lado eram maçons, e tem relatos até de atas que mencionaram a independência muito antes dela acontecer. E é algo que eu particularmente nunca vi assim em um livro escolar, e não sei nem se ainda eles vão colocar nas grades curriculares aí dos alunos aí. Então, se o Viana puder falar isso, a maçonaria realmente como disse o meu irmão Jota, faz um link agora dessa história não contada da independência com a participação da maçonaria, desses relatos que a gente tem até por atas históricas das lojas fundadoras do Grande Brasil, esses personagens que dão nome até a muitos nomes históricos de irmãos do Rita Dorinamita, Gonçalves Ledo, José Bonifácio, que você pode falar um pouquinho sobre esses personagens e sobre esse link com a
com a nossa instituição, Viana? Realmente o Jota tem razão. Todo o processo de independência foi conduzido por maçons. E por que foi conduzido por maçons? Porque era a elite pensante da época. E se nós levamos 300 anos para ter o Banco do Brasil, a nossa primeira universidade veio só no século XX. Tá? Essa elite pensante estudava na Europa. Aqui não tinha nada, absolutamente nada, para se produzir cultura. Os abnegados, a família dos abnegados da época iam estudar na Europa. Então, esses ideais vieram através desses irmãos que estudaram na Europa e que fortaleceram a ideia da independência. Evaristo da Veiga, Regente Feijó, Padre Regente Feijó, e tantos outros que a memória não me trai agora, infelizmente, mas realmente isto aconteceu. E pouco mencionado, né? Então pouco Nós temos até uma arte para colocar agora na tela. Exatamente. Então, com alguns nomes históricos aí, você pode falar um pouquinho José deles. Bonifácio, Dom Pedro, Gonçalves Ledo. Joaquim da Silva Rabelo, né? Exatamente. E Luiz Alves de Lima e Silva, Evaristo Ferreira e Diogo Antônio Feijó. Padre Diogo Antônio Feijó. Esses foram os principais articuladores e todos irmãos, todos maçons. O que a gente vê na história oficial é uma barreira contra a maçonaria, não mencionando a importância da maçonaria em eventos históricos, tais como a independência e a proclamação da República, que também não houve. É outro assunto que a gente pode abordar posteriormente. Não houve do jeito que se falou, mas todos os envolvidos naquele dito evento também eram maçons. Certo? A maçonaria foi fundamental em todos os processos históricos da evolução do Brasil como nação. Não há dúvida quanto a isso. Inclusive outros temas na época da independência também eram pautados dentro da nossa instituição, que acabaram por produzir resultados mais à frente. Inclusive um deles a abolição da escravatura, né? Também era um tema tratado por essas figuras aí que foram mencionadas na imagem. Isso também era muito discutido nas lojas maçônicas, né? O trabalho para ser feito em relação à abolição da escravatura. Eu acho assim, na verdade, espectadores do nosso podcast Consciência Maçônica, um grande ponto importante para se destacar aqui é que, mais do que os fatos que os livros e a história registram, é motivo de muito orgulho para todos nós que somos maçons, sabermos que a nossa instituição, irmãos que têm um registro da nossa história, são nossos irmãos de maçonaria, ou seja, eles participaram desse processo. Mas, assim como nós já conversamos em outro programa, e o Viana abordou um pouco isso aqui anteriormente, nós temos que contextualizar. Como o Viana disse, eles faziam parte de uma elite dominante da sociedade naquele momento, uma elite que tinha um peso direto na construção da história do país, na independência, depois na abolição da escravatura e da proclamação da República. Muitas vezes se questiona, mas a maçonaria atuou decisivamente na independência e depois disso não fez mais nada. Mas nós temos que contextualizar o momento da nação. Aquele era um momento muito importante da história da nação, era a formação do Brasil como país. Exatamente. Né? E nós tivemos, vamos assim dizer, o mérito, se a gente pode dizer assim, a maçonaria, de que os líderes daquele movimento de formação de nação eram maçons. Né? Mas é importante sempre contextualizar, entender o momento da história que nós estávamos vivendo. Concorda, meu irmão Viana? Evidentemente. Porque até então também não era uma república. Né? Exatamente. Eu acho que ficou bem claro isso durante a apresentação do Viana, como é importante conhecer bem a história. E por essa razão, né, Dias, que a gente tem essa ideia de fazer alguns programas especiais falando um pouquinho sobre a história. O Viana até já fez aqui usar uma palavra da moda, um spoiler aí de outros assuntos que podem ser abordados em outros programas sobre história, como a República, enfim. Tem um tema importante também,
que eu já até assisti uma palestra também do Viana, que é sobre a construção de Brasília, né? A história da construção de Brasília. Brasília é a realidade histórica. Se pensa uma coisa e a realidade foi exatamente outra. Também é um tema muito importante, a gente futuramente aí, com certeza vai trazer aqui para que vocês possam aproveitar os nossos podcasts, não só para se enriquecer em relação aos assuntos da maçonaria, mas também sobre história, que é algo que todo maçom deve fazer, estudar a história, para aprender com a história e fazer um futuro melhor para a instituição e para o seu país. Dias, nós estamos nos aproximando aqui da parte final desse programa, e eu gostaria que você passasse algumas mensagens que são sempre muito importantes para os nossos ouvintes, nossos espectadores, não só daqueles que nos apoiam, mas também de o pessoal curtir um pouco mais aí, dar aquela curtida, o like no nosso canal no YouTube, não é isso, Dias? Pessoal, é um prazer mais uma vez estarmos aqui. Dessa vez fiz poucos comentários porque realmente foi uma aula. Como disse o Márcio Marcos, é importante que a gente traga assuntos como esse de conhecimento, né? Já dizia Confúcio que é prever o futuro, conheço o passado. Então, nós da maçonaria temos uma ligação muito necessária com a historicidade das coisas. Conhecer aquilo que foi para prever aquilo que virá, né? Já dizia em nosso livro sagrado que tudo é um ciclo, nada é novo. Tudo que hoje é, um dia foi, e assim disse Salomão no livro de Eclesiastes. Então, se nós pararmos para ver o quanto nós temos a aprender com o passado, para que a gente se previna de erros futuros, principalmente num ano como esse, que é um ano de decisão, um ano de eleição, independente qual seja o seu viés partidário, é importante a gente refletir de como a gente vai continuar a fazer aquilo que o nosso irmão Viana falou, que o irmão Jota falou, que é fazer com que a nossa força de maçom e não maçom possa fazer a diferença na sociedade, criando não uma independência nova, mas fazendo que ela tenha tido o seu devido valor. Parabéns, irmão Viana, sempre gosto de participar das suas palestras. Acho, como disse o Márcio aí, nos deu alguns spoilers de futuros temas que nós iremos trazer para vocês no nosso quadro, que é um especial somente voltado para isso, de maçons da história, contando a história de Brasília. E uma curiosidade sobre Brasília, eu ainda não tive a oportunidade dessa palestra, mas que a construção de Brasília ela está muito ligada à simbologia egípcia, inclusive para aqueles fráteres e sorores Rosa Cruzes vão entender muito bem. Então convido o pessoal da MORC a assistir o nosso episódio quando for tratar desse assunto. Peço a vocês que curtam aí embaixo, comente, coloque qual é a sua loja, qual é o Oriente. Lembre de nos seguir no YouTube, no Spotify, no Google Podcast. Entra no nosso canal do Telegram, no nosso Instagram e no nosso Facebook, todos pelo Consciência Maçônica. Procure Consciência Maçônica. Os episódios, quando são lançados aqui no YouTube, também já estão automaticamente no Spotify e no Google Podcast, e os cortes vão aparecer no decorrer da semana no nosso TikTok e também no YouTube. Parabenizar a todos, muito obrigado, Márcio, por dar essa oportunidade de estar aqui contigo mais uma vez. A todos os nossos ouvintes e telespectadores, é um prazer inenarrável estar com vocês e espero uma outra oportunidade para falarmos de história. Encerro aqui. Obrigado, meu irmão Dias. Vamos aqui então agora às considerações finais dos nossos dois convidados do programa de hoje, começando pelo irmão Jota. Gostaria que eu agradecer aqui a presença do nosso irmão Joelson. A gente já costumou chamar de Jota nesse nosso dia a dia maçônico. É difícil chamar pelo nome do irmão Joelson Nunes. Jota, você queria deixar também aqui, se você puder, a sua rede social, se você se sentir confortável para isso. Sim, claro. Agradecendo também a sua presença no nosso programa de hoje. Obrigado. Afinal, o Jota é mais fácil que o Joelson, né? É mais fácil. Não, primeiramente eu que gostaria de agradecer o convite aí ao Márcio, ao Dias aí por estar participando aí desse podcast aí, como eu já disse, vem enriquecer muito o nosso conhecimento. E hoje veio trazer digamos assim, o lado oculto da independência, né? Então eu até ia sugerir, né, para o pessoal aí de casa que está nos assistindo aí, os telespectadores, colocarem nos comentários, né, se vocês sabiam desse lado oculto, se já tinham um pouco de conhecimento sobre isso ou não. Coloca aí nos comentários aí, depois a gente vai estar vendo. As minhas redes sociais, pode ser o Instagram, Junior_Joelson, vocês vão me encontrar lá. E é isso aí, somente agradecer vocês aí pelo convite aí, para mim foi uma honra e gostei muito de ter participado. Obrigado, meu irmão Jota, pela sua presença, o seu conteúdo que você nos enriqueceu. Meu irmão Viana, mais uma vez agradecemos aqui a sua presença.
em mais um episódio do podcast Consciência Maçônica. Também, se você puder deixar aí as suas redes sociais, se você quiser, deixar a sua mensagem final, não só em relação ao programa de hoje, mas principalmente, já que estamos no mês da independência, sobre o que você abordou da independência do Brasil. A minha rede social é o Facebook, João José Viana. Só teclar e vai aparecer. Agradecer uma vez mais o convite formulado e espero ter esclarecido alguns fatos que muitos não conhecem. Na minha visão, eu acho que a história do Brasil como um todo tinha de ser reescrita com a realidade. Assim, nós poderíamos pular de patamar para ter uma nova geração conhecendo o que, infelizmente, a maioria dos brasileiros não conhece. Não estou falando somente da independência, estou falando da história do Brasil como um todo, desde o descobrimento até agora. Agradeço uma vez mais e estamos à disposição. Obrigado, Viana. Obrigado, irmão Jota, irmão Dias. Esperamos ter colaborado um pouquinho mais com conhecimento, com história, com informações importantes para todos os nossos espectadores, a nossa galera consciente do podcast Consciência Maçônica. Esperamos vê-los em um próximo programa muito em breve, com assuntos sempre interessantes para todos vocês. Obrigado, fiquem com Deus, saudações fraternais maçônicas aos nossos ouvintes. Até a próxima.